paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor e com muito amor e desejo no nosso coração, por darmos continuidade ou para darmos continuidade a esses estudos, tendo como base as lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2023, esses assuntos que têm sido uma bênção para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual, e também como um alerta, E apontando também para a vinda ou a iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria também poder ter você aí do outro lado como aluno aqui deste canal, e também tem sido abençoado. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, queridos, dar continuidade, você acompanha na tela, como eu sempre faço, destacando aqui o tema geral dessa revista, e o título é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aí está, queridos, o tema geral desse trimestre, amém? Quero também destacar, você acompanha na tela, o título da nossa lição, lição de número 5. O título é A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Esse é o assunto, queridos, da lição de hoje, lição de número 5. Acompanhe na tela também o nosso texto áureo. O texto áureo está em Lucas, no capítulo 1, verso 31, e diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, verso 31. Esse, queridos, é o texto áureo da lição de hoje. Acompanhe aí, também na tela, a verdade prática da nossa lição. A verdade prática diz da seguinte maneira: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Glórias ao nome do Senhor. Esse é, queridos, a verdade prática da nossa lição. Acompanhe aí também os objetivos da nossa lição. Os objetivos, queridos, da nossa lição, como vocês bem sabem, a grande maioria são 3, O primeiro deles é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Segundo, identificar os traços da cultura da morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Terceiro, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Esse, queridos, são os objetivos que pretendemos alcançar até o final da nossa lição. Acompanhe aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. O primeiro tópico tem como título A Concepção de Cristo. O primeiro subtópico tem como título O Anúncio do Nascimento. O segundo subtópico, queridos, tem como título A Miraculosa Concepção. E o terceiro subtópico, A Bênção do Nascimento. O segundo tópico da nossa lição, queridos, tem como título A Cultura da Morte. O primeiro subtópico desse tópico diz da seguinte maneira: o projeto ideológico. O segundo subtópico diz o direito sobre o corpo. E o terceiro subtópico, a prática do aborto. O terceiro tópico da nossa lição tem como título a sacralidade da vida. O primeiro subtópico diz: a vida é inviolável. Segundo subtópico, o começo da vida.
E o terceiro subtópico, a oposição cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aí está, queridos, a estrutura da nossa lição de hoje. Eu faço isso, como os irmãos bem já sabem, de maneira didática para melhor fixação do conteúdo na nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Indo nós agora, meus amados, pelos pormenores da nossa lição, para aprendermos mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido os irmãos a estarem aí com as suas revistas em mãos, com a sua Bíblia em mãos, e assim também algum caderno de anotação para que você possa estar escrevendo aquilo que vier ao seu coração, porque nós cremos, queridos, que enquanto Deus está falando aqui, ou enquanto eu estou falando aqui, Deus, o Espírito Santo, Ele está falando ao seu coração também, amém? Então vamos lá. Quando eu olho para o título, eu já sinto aqui o desejo de trazer o significado dessa palavra, dessacralização, porque nós vemos muito bem destacado aqui na nossa lição, o título da lição é essa palavra, dessacralização, a dessacralização da vida no ventre materno. O que seria essa dessacralização? É o contrário de algo que é sacro, que é algo que é santo, que é algo que é sagrado. Então nós vemos aqui o contrário, daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, daquilo que é puro, é o dessacralizado ou a dessacralização da vida. Então, como eu coloquei aqui, o que é dessacralização? Tornar algo sacro, sagrado, em algo fútil, algo inútil, algo sem valor, algo banal, banalizar a vida, inutilizar a vida, tornar a vida fútil. Isso então é o que seria a dessacralização. Tornar algo sacro ou sagrado em algo fútil, inútil, sem valor, banal. Então é isso que a ideologia dos nossos dias tenta fazer com a vida. A vida desde a sua concepção, tornar a vida banal, a vida inútil. E isso vai também somando, queridos, com o que diz a Bíblia Sagrada. Querendo ou não, nós estamos vivendo uma realidade profetizada na Bíblia Sagrada. Qual é? Que o amor iria se esfriar, não é isso? Então a Bíblia diz que o amor se esfriaria. Então é essa a realidade que nós estamos vivendo. Grupos de pessoas que tentam banalizar a vida, que tentam inutilizar a vida, tornar a vida insignificante. Então, eu já queria deixar aqui para nós esse conceito aqui sobre dessacralização, tá, queridos? Vamos aqui olhar para a verdade prática. Eu não quero me deter dessa vez aqui no texto áureo, apesar de ser muito conhecido o texto, que está em Lucas 1:31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. Eu não quero me deter dessa vez aqui, mas apenas na verdade prática. E a verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil, intrauterina do presente século. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, queridos, aqui discordar com amor, não é no sentido de dizer, o irmão errou, o irmão está errado. Não, é apenas a minha percepção em relação àquilo que está escrito aqui na verdade prática. Porque note, ele diz assim, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Ou seja, ele está dizendo que o fato de Jesus ter nascido no útero de uma mulher, isso vai tornar a vida, isso tornou a vida importante, isso tornou a vida sacra, uma vida santa. Não, queridos, eu não vejo o nascimento de Jesus Cristo como o fato que ratifica, o fato que ratifica
que a vida é sagrada. Não, a vida em si, independente do nascimento de Jesus Cristo, a vida em si é santa, a vida em si é sacra. O que nós vemos no nascimento de Jesus é que houve uma distinção dos demais nascimentos, como nós vamos ver daqui a pouco, sem a participação de um homem, né? Ali Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e isso fez com que ele se tornasse santo. Jesus se tornou santo pelo fato de não haver a participação de um homem, mas sim a ação do Espírito Santo. Mas a vida em si é santa, a vida em si é sacra. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou só tentar explicar mais uma vez, porque o autor diz que pelo fato de Jesus ter nascido, isso sacraliza a vida. Não, eu não concordo. A vida em si já é sacra. O que eu consigo identificar no nascimento de Jesus é a distinção de como ele foi gerado, e a partir disso ele se tornar santo, diferente de nós seres humanos que já nascemos no pecado. Em pecado somos pecadores, que no caso de Jesus aqui não foi da mesma maneira como nós, por isso ele é santo, tá bom, meus amados? Mas sim, aí ele continua: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Aí ele aborda aqui um assunto da atualidade, né? Que nós vivemos a cultura da morte. São ideologias, são grupos de pessoas que estão tentando implantar, que estão tentando incutir na mente das pessoas aquilo que eles imaginam, e nesse implantar dessas ideias, a vida vai sendo banalizada e as pessoas vão matando outras pessoas já dentro do ventre. Então, ele coloca aqui que o nascimento de Jesus se opõe a isso. O nascimento de Jesus Cristo se opõe a isso. Imagine, queridos, eu sei que tem toda uma obra da parte de Deus, mas imagine se Maria abortasse aqui o Salvador, né? Eu sei que é absurdo pensar isso, mas imagine só. Então vamos lá, queridos. A observação que eu coloquei aqui é a seguinte: há uma tentativa desenfreada de grupos militantes em tornar o aborto em algo normal. Essa é a cultura da morte. Estão querendo tornar o aborto, que é uma das formas de se tirar a vida, ou seja, a vida intrauterina, que é por meio do aborto, eles estão querendo, por meio de diversas estratégias que nós vamos ver daqui a pouco também à frente, tornar isso normal, inclusive como questão de saúde. Isso é uma questão de saúde, o aborto é uma questão de saúde, por isso tem que eliminar a criança. É um absurdo, né, meus amados? É um absurdo pensar numa situação como essa. Só que, de tanto eles insistirem, uma hora a coisa acaba realmente se tornando comum. Infelizmente é o que vai acontecer. Então esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui para nós, meus amados. Há uma tentativa desenfreada de grupos militantes em tornar o aborto algo normal, que é a cultura da morte. Segundo, infelizmente em outros países isso já é uma realidade. Aqui no Brasil nós vemos, queridos, essa tentativa ainda, por meio de algumas leis que estão ainda encobertas, por meio de alguns políticos que já se posicionam dessa maneira, como o aborto fosse uma questão de saúde, mas em outros países isso já é, infelizmente eu digo, já é uma realidade. O aborto é tornado algo normal, se tornou algo normal. Abortar uma criança, do tempo de gestação que seja, já é normal, é tido como uma situação de saúde realmente, ninguém se importa mais com isso. Ora,
se nos outros países isso já é uma realidade, aqui também não vai se distinguir. Então, que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei um terceiro ponto dizendo assim, queridos, o argumento maior desses grupos é dizer que nos primeiros dias não há vida. A discussão ainda no Brasil, queridos, desses grupos que querem tornar o aborto algo normal, é que eles querem ali, como é que eu posso dizer para nós? Eles querem determinar o tempo, a partir de que tempo que aquele feto foi gerado, né? A partir de que tempo ele sim vai ser considerado um ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei esse tópico aqui. Eu sei que a lição mais para frente vai dizer. É que para nós, do momento em que o homem e a mulher, eles coabitaram, e ali teve a fecundação, ali já tem um ser humano, ali já tem uma criatura, um ser vivo. Para esses grupos militantes que querem tornar o aborto legal, não, ainda não tem uma vida ali, ainda não tem um ser humano ali, um ser vivo ali, é só um emaranhado de carne, uma coisa parecida. Então, a discussão a princípio é essa, queridos, a partir de que tempo é considerado uma criança, ou seja, antes disso, para esses grupos, ali não tem vida, mas para nós tem vida sim. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhe, meus amados, tá bom? Aqui ainda, olhando para a verdade prática e trazendo alguns pontos para nós, queridos, eu quero trazer 2 pontos para nós refletirmos. Queridos, eu só quero que vocês possam me compreender, porque o que eu vou dizer aqui não significa que eu apoio, eu estou trazendo apenas para nós refletirmos, não significa que eu apoio, eu quero apenas levar a sua mente a refletir. E se você puder colocar o que você acha aí nos comentários, para mim, eu vou ficar imensamente satisfeito, tá bom? Então eu vou deixar aqui 2 perguntas para nós refletirmos. A primeira, que o aborto é algo do diabo, isso nós não temos dúvidas. Mas qual o propósito? A gente sabe que o aborto é algo do maligno, é algo da parte de Satanás, mas qual o propósito do diabo nisso? Responda aí nos comentários para mim, em nome de Jesus. E a segunda é, se as crianças vão para o céu, porque eu creio nisso. Se você não crê também, bote aí no comentário, irmão, eu não creio que as crianças vão para o céu, porque isso, assim, tal. Bote aí se você não crê. Mas se você crê, coloque aí também, por que você crê que as crianças vão para o céu? Nesse caso, eu creio que as crianças vão para o céu. Então vamos lá. Se as crianças vão para o céu, por que a igreja combate ao aborto? Por que a igreja combate ao aborto? Eu disse logo no início, não me compreendam mal, meus amados. Estou colocando essas 2 perguntas aqui apenas para nós refletirmos. Não significa que eu seja contrário, ou que eu seja a favor, ou que eu concorde com o que eu estou dizendo aqui, né? Tipo assim, a questão do aborto. Irmão, se eu concordo então com o aborto? Não é isso, queridos, que eu estou querendo aqui dizer, tá bom? Quero apenas que a gente venha refletir, tá bom? Se as crianças vão para o céu, por que a igreja combate ao aborto? Bote aí o que você pensa nos comentários em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar, queridos. Vamos aqui para a introdução da nossa lição. A introdução da lição diz assim, queridos: Deus é o autor supremo da vida. Isso está em Gênesis 2:7. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito de vida
desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nessa lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero destacar aqui, já na introdução para nós: primeiro, Deus é o autor supremo da vida. Isso tem que estar, queridos, latente na nossa mente. Isso tem que estar vivo na nossa mente. Como eu coloquei aqui, a vida vem e pertence a Deus. Não existiria vida se Deus não criasse a vida, queridos. Não teria vida se Deus não tivesse soprado nas narinas de Adão o fôlego de vida. Por isso que eu disse que a vida vem e pertence a Deus. Se você ver comigo aí, anote e confira comigo Salmos 24, verso 1. Você vai perceber que a vida é de Deus. Não é como as pessoas pensam: a vida é minha. Não, a vida não é nossa. A vida que eu tenho, ela não é minha. A vida que eu tenho é de Deus. E a minha vida não é só de Deus, porque Ele me comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Ainda que Ele não fizesse isso, a minha vida continuaria sendo de Deus, porque Ele é o autor, Ele quem é o autor da vida. Mas confira comigo aí no Salmo 24. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra. De quem é a terra? Do Senhor, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem é que habita no mundo? Muitas coisas: os animais, as plantas, os mares, os rios. Isso tudo não está contido no mundo? Sim, o ser humano também. Então, o ser humano, quem é o dono do ser humano? Deus. Por isso que eu coloquei destacando aqui para nós, queridos. Deus é o autor supremo da vida. E eu destaquei: a vida vem e pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o autor continua dizendo: por isso as Escrituras valorizam desde a concepção. Você lembra que eu disse, olhando para a verdade prática, que nós comentamos agora há pouco, que existem esses grupos, grupos militantes que estão discutindo a partir do momento em que é considerado um ser vivo ou uma criança de fato, de maneira que, se eles não consideram um ser vivo antes de determinados dias ou semanas para trás, o aborto pode acontecer naturalmente. Como eu disse, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a partir do momento da fecundação, queridos, ali já tem um ser vivo, ali já tem uma alma. Eu coloquei aqui: para Deus, um feto é uma vida. Para Deus, um feto já é uma vida. Ali já tem uma vida, ali já tem alguns traços, ali com certeza já vem uma personalidade, uma identidade individual, pertencente àquela criança ou aquele ser, Se nós formos ver Salmo 139, anote aí, Salmo 139, verso 16. Olha o que diz o Salmo 139, queridos, e o verso 16. Confira aí comigo, o Salmo 139, o verso 16 diz assim: os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é informe, meus amados? Uma coisa sem forma, ou seja, um feto não tem ainda nos seus primeiros dias o formato de um ser vivo, mas não é o fato de não ter o formato como um ser vivo que ali não tem um ser vivo, já tem um ser vivo. Então note que os olhos do Senhor viram, o salmista está dizendo que os olhos do Senhor viu ele, mesmo que ainda ele não tivesse forma, sem forma.
mas os olhos do Senhor já contemplavam, os olhos do Senhor já viam. Então é esse texto que eu quero dizer, queridos, aqui para nós. Para Deus, da fecundação, ali já tem uma criança, um ser, uma pessoa, diferentemente do que os grupos estão querendo impor. Amém, meus amados? Vamos adiante quando ele diz assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade da Bíblia. Então veja, vida é só depois de quantas semanas só. Então veja que esses grupos de ideologia militantes, progressistas, eles querem alterar o conceito da vida. Qual é o conceito da vida para eles? Depois de tantas semanas é que tem um ser. Mas a Bíblia não, como nós já vimos. Na fecundação ali já tem uma criança, amém? Aqui no final, queridos, também, o autor diz assim, a ideia progressista, que reivindica o ser humano, a autonomia sobre a vida, afronta, destaque essa palavra aí, afronta a soberania divina. Eu coloquei aqui está o maior problema da cultura da morte. Além da questão da morte em si, tem esse afrontamento para com Deus, porque é o que nós percebemos quando as pessoas tentam ali delimitar quando tem vida, quando não tem vida, podemos ou não podemos tirar a vida dessa pessoa. Isso é uma afronta a Deus, isso é uma afronta ao autor da vida, isso é uma afronta ao Criador da vida, isso é uma afronta a um Deus que tem autonomia, um Deus que é soberano, um Deus que manda em todas as coisas, e o homem tenta tomar o lugar de Deus, querendo decidir, definir, querendo ali, como é que eu posso dizer? Estabelecer o que ele imagina que é. Isso é uma afronta a Deus. Então essa cultura da morte, além de querer que a morte aconteça de maneira legal, eles também afrontam a Deus. E é o destaque aqui que eu faço para nós. Amém, queridos? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da lição diz a concepção de Cristo. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento. Vamos para a leitura. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe fez uma revelação. Abre aspas, diz, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga, como se fará isso, visto que não conheço varão ou homem? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, queridos, é necessário, de maneira assim bem resumida, fazer aqui uma retrospectiva. Eu digo resumido porque nós já conhecemos essa história, né? A história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, até mesmo com seus detalhes ali, nascendo ele numa manjedoura, de maneira bem simples, de maneira bem humilde, nasceu ali entre os animais, né? No estábulo, no coxo, na manjedoura, como nós achamos falando, né? Meio pomposo, mas na verdade foi algo bem simples. O nascimento de Jesus nasceu bem simples. Nós vemos os detalhes aqui dessa história que existia um casal, existia José e Maria, eles estavam noivos, mas não estavam casados, eles até então não tinham tido relações sexuais. Deus dos altos céus olha para essa mulher, ou essa moça,
chamada Maria, e segundo o anjo, ela era agraciada por Deus, era bendita por Deus, ela se destacou ao olhar de Deus, né? A vida dela chamou a atenção de Deus e Deus a escolheu como um instrumento que iria gerar o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré. E o anjo então vem e traz essas notícias para ela, traz essas informações para ela. E como diz aqui o autor, ela fica perplexa, mas como isso vai acontecer, sendo que eu não tenho relação sexual, não sou casada ainda? E ele diz que ela iria ter aquele filho do Espírito Santo, o Espírito Santo iria descer sobre ela e ela geraria. Interessante é que o anjo não somente aparece para ela, mas também aparece para José, ali confirmando, tanto para um quanto para outro, esse milagre, né? Esse sobrenatural da parte do Senhor Jesus Cristo. E conforme o anjo falou, assim aconteceu. Realmente aquela mulher virgem, pela ação do Espírito Santo, pôde ali gerar uma criança, que no caso era Jesus, o Salvador do mundo. Aí aqui o autor também diz que isso é parte, né? Isso é parte das profecias bíblicas, como ele colocou aqui, integram as profecias bíblicas. Que profecias essas? Contidas no Velho Testamento, né? A respeito, principalmente ali, daquilo que os estudiosos, o profeta messiânico, né? Os estudiosos, eles identificam Isaías como o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, do nascimento, dos detalhes de Jesus Cristo. Mas nós vimos também outros detalhes ali nos Salmos, né, a respeito, não do nascimento, mas da vida, outros detalhes da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, é esse resumo aqui que eu gostaria de fazer para nós, queridos, mas destacando mais duas situações, ou três situações aqui para nós. O primeiro, aqui nós vemos o cumprimento das profecias. Recontei a história que nós temos o cumprimento das profecias. E a segunda situação é que a Bíblia é inequívoca e Deus não falha. Nós vemos ali Isaías profetizando a respeito do nascimento de Jesus 700 anos, como alguns assim vão catalogar, né? 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já estava ali profetizando, e outras coisas também ali contidas nos Salmos. Então a Bíblia, ela é inequívoca, a Bíblia não erra, a Bíblia não contém desajustes, e Deus, ele não falha, como eu coloquei aqui, né? Ele prometeu, ele falou, ele avisou, e assim aconteceu. De igual modo também, queridos, as promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque Deus, ele é fiel, Deus não falha. Já com relação à Escritura, por mais que militantes, por mais que grupos se levantem e tentem ali desfazer a autoridade da Bíblia, que nós possamos continuar crendo nesse livro, queridos, nesse livro sagrado, nesse livro que é poderoso, como diz lá o escritor aos Hebreus, que a Bíblia, né, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir a mente e as intenções do coração. Então, essa palavra, queridos, apesar de serem letras contidas em páginas, mas é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a boca de Deus falando com o mundo. E nessas páginas tem poder, queridos, nessas páginas tem vida, nessas páginas tem transformação. Que foi o que o apóstolo Paulo disse a respeito do Evangelho, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder. O Evangelho está contido aqui, na Bíblia Sagrada. O Evangelho, as boas novas do Senhor, é poder. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, apesar das muitas insistências de grupos tentando desfazer a Escritura, creiamos nela, porque ela é a verdade absoluta de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Um outro detalhe aqui para nós irmos para o próximo tópico, subtópico, meus amados, é logo aqui no início, desculpe, quando o autor diz assim, ó, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O detalhe que eu coloco aqui para nós, queridos, é que precisamos ter cuidado. Muitas pessoas vivem a vida dizendo ver anjos e assim sucessivamente. Tem pessoas que vivem esse desvaio, meus amados, que viu anjo, conversa com anjo, que interage com anjo e assim por diante. Eu não estou desfazendo que aquilo que aconteceu com Maria, de maneira nenhuma. Eu acredito piamente que o anjo apresentou-se a ela e trouxe a notícia para ela da parte de Deus. Mas nós precisamos ter cuidado com pessoas que vivem a vida dizendo que veem anjo, que conversam com anjo, que são orientados por anjo, quando na verdade nós devemos ser orientados pela palavra de Deus, tá bom, meus amados? Então, muito cuidado com essas pessoas. Se nós formos prestar atenção, tem até religiões que surgiram, né, por essa situação de pessoas, principalmente ali o fundador daquela religião, diz que teve uma visão com um anjo e conversou com o anjo deu ali algumas orientações para ele. Então, muito cuidado, meus amados, para nós não sermos enganados, porque essa é uma realidade, tá bom? Ficamos atentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico, meus amados, que diz assim, a miraculosa concepção. Nós vimos aqui o anúncio do nascimento, nós vamos aqui para a concepção de Jesus. Como Jesus ele foi gerado em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O anjo Gabriel explica a Maria. Amados, vão perdoar na garganta, tá? O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Abre aspas, diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1,35. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima, abre aspas, diz, tua prima concebeu o filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis, que ficaram grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. Abre aspas, diz, é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, para Deus não há nada impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse tópico, meus amados, vai falar a respeito da concepção, de como Jesus ele foi gerado. Nós bem sabemos, queridos, que para um ser humano vir à Terra, nascer, é necessário que tenha ali uma conjunção carnal, que tenha ali uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ali criado pelo próprio Deus. Essa é a maneira comum, é a maneira normal e a única, diga-se de passagem, a única maneira de haver ali a possibilidade de um ser humano nascer. É quando um homem e uma mulher se relacionam. Já com relação ao nascimento de Jesus, fugiu toda a regra natural, porque Deus ele é assim, quando ele quer, ele faz, como disse aqui o autor, né? Para Deus não há impossível. Então, tudo é possível para Deus. Deus ele pode fazer
todas as coisas, inclusive quebrar essa regra aqui do nascimento de alguém. Eu gostei quando o autor disse que a concepção de Jesus foi singular e miraculosa, ou seja, eu acrescento dizendo, nunca houve nem haverá algo parecido. Se nós formos ver, queridos, olhando para trás, para a história da humanidade, não tem nenhum evento como esse, nem que chegue próximo desse evento do nascimento de Jesus Cristo, a ponto de nascer um ser humano dentro de um ventre de uma mulher, sem que houvesse a participação de um homem, como nós sabemos. Mas o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, ali gerando aquela criança dentro do útero daquela mulher. Imagine, queridos, imagine, né? Imagine esse milagre, imagine, eu não consigo nem expressar, é tão extraordinário pensar, queridos, no nascimento de Jesus, que as palavras elas somem da nossa mente, do nosso vocabulário, porque foi grande, foi extraordinário. O Espírito Santo gerando no útero daquela mulher a Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O autor aqui diz também, eu gostei também quando ele ressaltou isso, o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Realmente, inclusive no Novo Testamento, aqui a mãe de João Batista, Isabel, tinha, essa característica da esterilidade, ou seja, ela era infértil, ela não podia gerar filhos, mas pela ação de Deus também ela pôde, não à maneira de Jesus Cristo, mas ali Deus abriu a madre daquela mulher de maneira que ela pôde agora, Isabel, ser mãe. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver ali, Sara, nós vamos ver Raquel e outras mulheres que eram estéreis. Nós vamos ver Ana, o caso de Ana, que gerou ali a Samuel, isso, Samuel se tornou um grande homem de Deus, um instrumento de Deus na face da terra. Então, nós vemos diversos relatos, ou alguns relatos de mulheres que eram estéreis e Deus ali abriu a madre, fez um milagre, tornou-as fecundas, para que elas viessem ali conceber e gerar filhos. Bendito seja o nome do Senhor. E o autor diz que ali Deus já vinha preparando o mundo para crer naquilo que seria, e assim como é também, queridos, que é só pela fé, eu digo com o mais sincero do meu coração, é pela fé que nós acreditamos no nascimento de Jesus, queridos. É tão surreal o nascimento de Jesus, ou a concepção de Jesus, é tão surreal, é tão assim, magnífico, que é só pela fé que nós cremos. E eu creio porque o poder de Deus, além do poder de Deus, nós vimos relatos de pessoas que não podiam ter filhos, de mulheres que não podiam ter filhos, e passaram a ter, porque Deus ali abriu a madre, fez elas férteis, operou um milagre na vida delas para que elas viessem então assim conceber. Então o autor ele diz isso, que Deus ali já vinha preparando o mundo para crer no nascimento de Jesus. O detalhe que eu coloquei aqui é dizendo que Deus ele sabia e sabe que os homens são incrédulos, não é isso? Dentro do homem tem incredulidade, dentro do homem tem a desconfiança. Então Deus, ele, como ele sabe trabalhar, ele vem trabalhando nesse sentido, preparando as pessoas para crerem no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Um outro detalhe que eu destaco aqui para nós é quando o autor ele diz assim, a respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O detalhe que eu coloquei diz assim: é incrível como Deus revela
as coisas com exatidão. Como o autor falou ainda agora há pouco, Maria não pediu um sinal, mas ainda assim o anjo trouxe alguns detalhes para que ela cresça. Então o anjo falou de Isabel, falou que Isabel era estéril, falou agora que Isabel estava grávida, e olha o detalhe, e essa está no sexto mês. E aquilo então fez com que o coração de Maria cresce com todas as suas forças. Tamanho foram os detalhes que o anjo revelou para Maria, que ela não teve dúvida de que realmente aquilo iria acontecer na vida dela. Então note, queridos, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de clareza, Deus é um Deus que conhece, Deus é um Deus que sabe. Que nós possamos então confiar nesse Deus que vê tudo, que contempla tudo, que sabe de tudo, que conhece todas as coisas, vê o que está passando conosco, quais são as aflições da nossa vida, o que nos abate. E Ele tem todo o poder, queridos. Ele tem tudo nas mãos dele, Ele tem todo o controle, Ele tem o controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos avançar para o terceiro tópico aqui da lição, o subtópico, que diz assim: a bênção do nascimento. Nós vimos o anúncio de que Maria iria gerar o Salvador. Nós vimos a maneira como se deu esse nascimento de Jesus, que foi algo extraordinário, sem a participação de homem, de maneira que realmente Jesus nasceu de uma virgem. E nós vamos ver o nascimento como um todo, a bênção do nascimento, ou o dom, a graça, a dádiva, o privilégio, o presente que é uma mãe gerar um filho. Amém? Vamos lá. A vida gerada no ventre de uma mulher é o quê? É um milagre, pois Deus dotou o ser humano com uma dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da paternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra avançada de idade. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que era Cristo o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note aqui, queridos, 3 pontos para nós. O primeiro, gerar uma vida dentro de si, no caso as mulheres, dentro do seu ventre, é um milagre. Eu coloquei aqui que é algo simplesmente surreal. Tem um texto aqui, meus amados, do salmista, que eu não me recordo, mas tem aqui a referência na revista, você pode estar procurando depois, que o salmista vai indagando, trazendo algumas perguntas, dizendo assim: não tem como você saber essa situação. Você não sabe nem como os ossos se formam no útero. É assim que diz a passagem bíblica nos Salmos. Você não tem como você saber essa situação, sendo que nem como os ossos são formados no ventre você consegue saber. Então note, queridos, como o nascimento de uma criança é algo surreal, é algo extraordinário. Eu sei que o nascimento de Jesus, pelo fato de não ter a participação de um homem, mas sim pela ação do Espírito Santo, é algo também surreal. Mas quando nós olhamos para a concepção natural também, isso não fica por baixo. Não fica muito por baixo, porque realmente,
como se formam os ossos dentro do ventre, né? Daqui a pouco nasce, depois de 9 meses, nasce uma criança com ossos, né? Com cabelo. De onde vem o cabelo, irmãos? De onde vem os ossos? De onde vem pele? O olhinho formado, os dedos formados, a unha. De onde vem a unha, irmãos? Sendo que quando o homem está coabitando com a mulher, ele espelha um líquido que se une com o líquido dela, e desses dois líquidos começa ali um embrião, um feto, e daqui a pouco vem uma criança. Isso é algo extraordinário. Isso é um dom de Deus para as mulheres. Isso é uma dádiva de Deus para as mulheres. No passado, as mulheres que não podiam gerar era quase que uma maldição para a vida delas. Porque para a cultura passada, gerar filhos era uma bênção da parte de Deus. A mulher era abençoada, era como se ela fosse próspera. É tanto que o Salmo 127 diz, que os filhos são herança do Senhor. E ainda diz que deveriam encher a aljava deles, A aljava era vamos dizer, um suporte que colocava umas flechas, e deveria encher essa aljava, porque considera os filhos como flechas, como pessoas que vão crescer e vão atingir algo, vão atingir objetivos, como nós vemos aqui no caso de Isabel, que gerou João Batista, e João Batista preparou o coração do povo para receber o Messias e preparou o caminho, como diz ali a profecia a respeito dele, Ele iria adiante preparando o caminho para que o povo recebesse a Jesus, o Messias. Então note que João Batista é como uma flecha, ele nasceu para atingir o alvo, para atingir um objetivo. O nascimento de Jesus Cristo também tem um propósito, tem um objetivo. Mesmo nas circunstâncias que eles nasceram, Jesus veio de uma virgem, João Batista veio de uma mulher avançada de idade que não poderia mais gerar, mas ainda assim gerou. E essas crianças nasceram com um objetivo bem definido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo um detalhe aqui para nós, meus amados. Essa questão da esterilidade, aproveitando aqui a oportunidade e trazendo para nós um pouco do conhecimento, para nós crescermos mais no conhecimento. A esterilidade, meus amados, ou seja, o impedimento de mulheres terem filhos, nós poderíamos dizer que são questões hormonais, poderíamos dizer que são questões da própria estrutura da mulher, ou questões psicológicas, quem sabe, mas o nascedouro da coisa, a fonte da coisa é o pecado, meus amados. Foi isso que fez com que as mulheres, ou algumas mulheres, não tivessem a oportunidade de gerar. Eu achei aqui interessante destacar isso, porque tem mulheres que sofrem, por não poder gerar, por não poder ter filhos, por não poder ali amamentar, ter essa alegria que eu creio que é ser mãe. Mas quero trazer aqui a resposta, o porquê disso. O pecado. A Bíblia diz que quando Deus criou as coisas, viu o próprio Deus que tudo era bom, tudo era perfeito. Eu creio que se o homem não tivesse pecado, os homens não tivessem pecado, todas as mulheres teriam essa oportunidade de gerar. Mas devido ao pecado e as consequências que vêm com todo o pecado, a desobediência, algumas mulheres infelizmente são impedidas de gerar, de terem filhos. Mas Deus sabe de todas as coisas, queridos, também. Por isso, você, mulher que esteja me vendo, irmã em Cristo Jesus, que não pode gerar, apesar de tentar compreender a sua dor, descanse no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e se assim aconteceu com a senhora, louve ao Senhor, continue louvando ao Senhor.
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus sabe de tudo. Se você tem vontade de ter filhos, apenas presente ao Senhor, sem desespero, sem ali, muitas das vezes até questionar a Deus, né? Ele colocar Deus na parede, eu quero filhos. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. E assim, meus amados, nós cremos que, for da vontade de Deus, a Senhora pode gerar filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui no final, eu quero destacar um ponto dizendo assim, queridos, que quando Maria e Isabel têm os filhos, né? A de Maria apontava para o Salvador e Isabel apontava para aquele que iria preparar o Salvador. Ou seja, dentro do útero daquelas mulheres tinham pessoas, se assim podemos dizer, que se tornariam importantes, né? Que marcariam uma história, que deixariam um legado, que marcariam gerações. Pensando nisso, eu trago uma seguinte reflexão dizendo assim: para os que não têm filhos ainda, ou os que estão pensando ter, ou as mulheres que já estão grávidas esperando ter filhos, o que poderá nesse mundo ser o que está dentro do seu ventre, né? Um grande instrumento na parte de Deus. Imagine, queridos, para Maria saber que dentro dela estaria sendo gerado o Salvador do mundo. Imagine para Isabel saber que dentro do ventre dela tem aquele que iria preparar o caminho para o Salvador do mundo. Imagine saber que dentro do teu ventre pode ter um ser, seja ele homem ou uma mulher, que será um instrumento de Deus na face da terra. Isso é extraordinário, Alegre-te no Senhor pelo dom, alegre-te no Senhor pela dádiva e alegre-se também por essa possibilidade de saber que dentro do teu ventre pode ter alguém que pode marcar a história da humanidade, sendo um instrumento na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da lição diz a cultura da morte. Nós vimos, querido, o primeiro tópico aqui, a concepção de Cristo, né? Falando um pouco do anúncio, falando um pouco da concepção em si e a dádiva de gerar filhos, né? Agora nós vamos para aquilo que é o ponto principal da nossa lição, que é apresentar essas ideologias, apresentar esses grupos que estão surgindo para desfazer aquilo que nós vimos agora há pouco, né? A graça de gerar, o milagre do nascimento, a geração de filhos, né? A própria ordem de Jesus Cristo, ou de Deus, quando ele disse assim, né? Crescei e multiplicai, né? É a ordem do próprio Deus para que houvesse a multiplicação, e vem esses grupos agora tentando impedir aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus deseja, que é o crescimento, a multiplicação dos homens. Então vamos lá, a cultura da morte é o segundo tópico da nossa lição. O primeiro subtópico diz o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto, então veja só, o que é a cultura da morte? É um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão, primeiro, a legalização do aborto e da eutanásia. Segundo, apologia ao suicídio e o controle à natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, primeiro, estimula-se a eugenia, ou seja, o descarte do ser humano como alguma má formação
ainda no útero materno. Segundo, a maternidade é depreciada, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Terceiro, o conceito de saúde reprodutivo é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Terceiro, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, queridos, contrário ao que Deus deseja e estabeleceu, esses grupos vêm ali para matar, para destruir, para ceifar vidas, como nós lemos aqui. E eu gostei quando o autor colocou que a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico de vida. Esses grupos, eles são inteligentes, eles são bem articulados, eles sabem se organizar, eles são insistentes, eles vão ali batendo, né? Eles vão ali, não tem aquela a frase que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nessa insistência, eles ficam ali, batendo em cima daquilo que eles querem, batendo em cima daquilo que eles querem. Então, assim esses grupos. E como eu disse, eles sabem trabalhar. E o que eles querem de início? Modificar o conceito bíblico de vida. Eu disse aos irmãos que para Deus, na fecundação já tem vida. Já para esse grupo não, a partir de tantos meses é considerado uma vida, ou semanas, vamos dizer. A partir de algumas semanas, aí sim, para eles é considerado vida. Então eles tentam modificar essa realidade. Qual realidade? Que para Deus na fecundação já é considerado uma vida. Então veja, não é somente a questão da morte no útero que essas pessoas elas estão trabalhando a todo vapor. Não, eles querem modificar o conceito bíblico. Eles querem alterar a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos, nós acreditamos e vivemos conforme a Bíblia nos diz. Então, eles vão na nossa fonte, que é a Bíblia Sagrada. Veja, eles também detestam aqueles que defendem a vida, ou seja, a igreja. Então, eles não querem apenas tornar o aborto algo normal, algo comum. Eles querem também desfazer a Bíblia e também perseguir a igreja, porque a igreja defende a vida. Então, são esses três alvos que esses grupos querem atingir: tornar a morte algo normal, legal, comum, um aborto comum, legal. Eles querem destruir a Escritura, a verdade de Deus. E terceiro, querem perseguir a igreja, porque a igreja defende aquilo que Deus defende, aquilo que é a vontade de Deus. Então são esses três pontos aqui, queridos, que eles buscam, né? Esses grupos tentam alcançar. Então veja, eu disse que esses grupos eles são organizados, eles são articulados. Como é que eles vão implantar na mente das pessoas? Como é que eles vão convencer as pessoas de que aquilo que eles estão apresentando, ou seja, que o aborto é normal, é questão de saúde feminina, é algo comum, é algo normal? Como é que eles vão fazer isso? Eu coloquei aqui os meios como eles fazem para atingir. Como eles fazem para atingir? Como eles vão fazer para conquistar as pessoas? Eles se usam de mecanismos, as estratégias culturais, intelectuais e políticas. Se nós fôssemos falar a respeito de homossexualismo, que não é o estudo aqui da nossa lição,
mas tomando como exemplo para ficar claro como esses grupos vão fazer para tornar o aborto legal e outras questões da cultura da morte, eles vão pegar aqui os intelectuais. O que seriam os intelectuais? Intelectuais, na lógica, seriam pessoas inteligentes, pessoas que marcam a sociedade, que desenvolveram. Esses seriam os intelectuais, mas para a nossa cultura, os intelectuais são os artistas, são os cantores, são os atores e as atrizes das novelas. Infelizmente, esses são os intelectuais da nossa geração. Não que eu concorde com isso, mas essa é a realidade. Então, esses ditos intelectuais, eles vão convencer as demais pessoas. Como eu estava dizendo, se nós fôssemos tomar como exemplo o homossexualismo, você note que uma emissora, que é aquela que nós já sabemos que é a Globo, está cheia de homossexuais. E se você for ver, os homens, a maioria que se dizem atores, são homossexuais. Por quê? Para quê? Para influenciar as demais pessoas. Se eles são intelectuais e eles são inteligentes, eles estão fazendo, então nós vamos fazer. Não, se eles são intelectuais e estão dizendo que o aborto é algo normal, nós vamos acreditar. É assim, queridos, que esses grupos trabalham. Então eles vão para a cultura. O que seria essa cultura aqui? Seriam as artes, seriam a música, seriam as novelas em si, as programações, os filmes, os teatros. Então todo esse conjunto cultural vai trabalhar maciçamente para convencer as pessoas de que o aborto, de que a morte é normal. Nós vemos aqui as questões políticas, aí entra a questão das leis. Não é nem o político em si, mas é a lei. As leis que eles vão criar para tornar aquilo legal realmente. De maneira que a igreja que vai se opor, ela vai sofrer com certeza. Então veja, queridos, é assim que esse grupo ele vai trabalhando. E aqui o autor ele coloca aonde eles querem chegar, né? Eles querem estimular a eugenia. O que é a eugenia? Porque nós temos, e diga-se de passagem, é um avanço da medicina, né? Poder ver a criança ali dentro do útero da mulher com imagens praticamente nítidas. E nesse ver a criança, percebe-se ali uma má formação no corpo da criança, ou até mesmo uma má formação no cérebro da criança. E com essas informações dadas, a eugenia prega que se a mãe quiser descartar aquela criança, ou seja, tirar antes do tempo, para que aquela criança não nasça com defeito, eles vão fazer. E isso aqui é o conceito de eugenia, como colocou aqui, é o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. Eu gostei, queridos, não como ideologia a ser seguida, mas o que o autor colocou, que ele diz assim, que a maternidade é depreciada. Aquilo que nós vimos ainda agora há pouco, que gerar filhos é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é algo surreal, é algo extraordinário, é algo miraculoso, é prazeroso para a mulher, traz alegria para a mulher. Esses grupos vêm colocando na mente das pessoas que gerar filhos, como o autor colocou aqui, né, é depreciado, ou seja, gerar filhos agora na nossa cultura é algo ruim. Por exemplo, a gente sabe que a mulher fica com o corpo por algum tempo deformado, algumas engordam, uns ficam com os pés inchados, outros com o rosto inchado, vem ali algumas dores, né? Então, eles vão pegando esses pontos que vão surgindo no corpo da mulher e se bem fazendo nesses pontos
que é consequência da gravidez e tornando a gravidez como algo ruim, algo mau, algo maléfico, algo perverso. Aí vai trazendo, vai desestimulando mulheres a não mais ter filhos, meus amados. Contrário àquilo que Deus disse, né? Crescer e multiplicar. Então, como eu coloquei aqui, eles estão incutindo na mente das mulheres que ficar com uma criança por 9 meses é como estar presa, desestimulando a gravidez. Imagina, queridos, a pessoa implantar na mente do outro: não engravida não, você vai ficar 9 meses ali com aquele ser dentro de ti, te atrapalhando na hora de dormir, na hora de tomar um banho, na hora de se vestir. Teu corpo vai ficar deformado. Olha aí, tu malha tanto, tu faz tanta dieta, tu se exercita tanto, se prepara tanto, o teu corpo aí está todo bonitão. Isso é um argumento desses grupos. O teu corpo está aí todo bonitão, tu vai engravidar, vai ganhar quilos, vai ficar mais gorda, vai ficar pesada, vai ter estria. É assim, queridos, que eles estão fazendo, esses grupos maus e perversos. Mas que Deus tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe que eu sinto aqui para nós, meus amados, é quando ele diz assim: o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Eu não sei se foi aqui, mas tem o texto de Paulo para Timóteo dizendo que os homens sejam amantes de si mesmos. O corpo é meu, como nós vamos ver daqui a pouco, né? O corpo é meu, a vida é minha, as regras são minhas. O outro não importa. Interessante, queridos, que a Bíblia diz assim, né? Amar o próximo é amar o próximo como a si. Não amar a mim e depois o próximo. Então, a visão bíblica é sempre pensando primeiro, não em si, mas pensando no próximo como a si mesmo. Já esse grupo, ele estimula a individualidade, ele estimula o indivíduo pensar em si e somente em si, e o resto que se dane, porque ao estimular o aborto, é isso que essas pessoas estão fazendo. Não, a criança não importa, essa vida não importa, não interessa, o que interessa é a tua. Então nós estamos vivendo esse tempo que o apóstolo Paulo falou para ali Timóteo: homens amantes de si mesmos, só pensam em si mesmos. Então veja, defender o corpo dela, matando o da outra, porque essa é a lógica desse grupo, defende o seu corpo em detrimento do outro corpo, ou da outra vida, que é a vida da criança. E aí? E o corpo da outra não importa? Só importa o da mãe e o da criança? Não importa? Tá, se o seu corpo, as suas regras, e o corpo da outra não tem também suas regras? Queridos, é algo assim inimaginável pensar o que nós estamos vivendo. Mas é diabólico mesmo, é diabólico e é real. Está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão tão revoltadas, as pessoas estão tão inseridas com essas ideologias, que elas não conseguem mais pensar, não conseguem mais raciocinar. As pessoas estão insensíveis para com as outras, infelizmente. Infelizmente. Vamos continuar. O segundo subtópico diz o direito sobre o corpo, porque é isso que esses grupos vêm pregando. Vamos lá. A cultura pós-moderna insiste, e eu diria, uma insistência brutal. Lembra que eu falei? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles insistem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, meus amados. Eles insistem nisso, e uma hora vão ceder. Naturalmente, infelizmente vão ceder. Mas escute, a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total, controle individual
sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Nessa percepção, estamos direitos à prostituição, aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação à liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. É assim que a Bíblia diz: nutrido e respeitado. Continuando, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então note, o detalhe que eu trago aqui para nós são três. O primeiro deles, quando o autor diz, essa ideia é de liberdade total. Qual ideia? Meu corpo, minhas regras. Isso dá a ideia de liberdade. Ainda por esses dias, conversando aqui com uma pessoa, é bem verdade que ele estava alterado, né? Ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele não estava mais no seu controle total, mas ele disse assim: eu não quero religião, eu não quero igreja, eu quero o meu coração livre, eu quero viver à vontade, eu quero, colocando agora nas minhas palavras, eu quero fazer o que der na telha. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele não quer se submeter à vontade de Deus. Por quê, queridos? Porque o ser humano busca essa liberdade, busca ser livre, sem ali ser condicional a nada, sem obedecer a nada. É isso que o ser humano busca. E eu coloquei um detalhe dizendo assim, com base nisso, toda sensação de liberdade e autonomia o ser humano ama, o ser humano busca. Então é isso que o ser humano busca, é isso que o ser humano ama, é isso que o ser humano deseja. Liberdade, aquela sensação de liberdade, de não dever satisfação a ninguém, não dever explicação a ninguém. É isso que o ser humano gosta, é isso que o ser humano busca. O detalhe é que o diabo sabe também disso. O detalhe é que o inimigo conhece esse desejo do ser humano em desejar ser livre. E o que ele vai fazer? Ele vai proporcionar essa falsa liberdade ao ser humano. Por isso esse slogan: meu corpo, minhas regras, sou livre, eu posso decidir o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso pensar do jeito que eu quero pensar, sem dever explicação a ninguém. É isso que o ser humano busca, é isso que o inimigo também consegue. Outra coisa, pegando aqui já o slogan, meu corpo, minhas regras, o detalhe que eu coloquei aqui para nós, meus amados, é assim, que essa frase é algo aparentemente fofa, não é isso? Meu corpo, minhas regras. Não é fofo, não é algo bonitinho, não é algo assim, gostoso de se ouvir. Sim, é algo fofo, é algo lindo, mas que esconde algo terrível, meus amados. Essa frase ela é linda, essa frase ela é fofa, essa frase é prazerosa de se ouvir, de se falar, mas por trás tem algo terrível. E o que tem por trás de tudo isso? A prostituição, aborto, a eutanásia. O que tem mais por tudo isso? Liberdades sexuais e reprodutivas, não é isso? Ou seja, o ser humano pode se relacionar com quem quiser, a qualquer hora, a qualquer momento, e dane-se o resto, dane-se o mundo. E ali, por uma questão da própria criação, né? Essas mulheres que se relacionam à torta e à direita, naturalmente, irão conceber.
filhos, e esses filhos serão abortados. Enfim, meus amados, o slogan é lindo, é bonito, é fofo, mas por trás tem tudo o que não presta. Mortes, destruição, o corpo, que é algo tão extraordinário, criado por Deus, ele é profanado, ele é instrumentalizado para ilicitude, para questões eróticas, as imundícias. É isso que está por trás desse slogan aparentemente fofo, meus amados. Já aqui no final, o autor coloca assim, a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Eu coloquei aqui, queridos, um detalhe para nós, dizendo assim, que a Bíblia diz, não matarás. Não matarás. A Bíblia, ela é imutável, como Deus também é imutável. E se ela disse que no passado nós não deveríamos matar, hoje e daqui tantos anos para frente, isso continuará sendo uma lei de Deus, não matarás. E essas coisas que nós estamos vendo aqui, queridos, com direito ao corpo, meu corpo, minhas regras, eugenia, eutanásia, tudo isso vai contrário à ordem de Deus, que é não matar. E o autor diz que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Eu coloquei em frases ou lições anteriores, onde falta Deus, sobra tudo. Por mais que o ser humano ele busque nos prazeres, ele busque na riqueza, ele busque nas festas, ele busque nas farras, ele busque nos prazeres dessa vida, ainda assim ele continuará vazio, depressivo, doente, porque o que dá sentido nessa vida é Deus, queridos, em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que nós vemos essas pessoas que ainda não professaram a fé em Jesus Cristo, fazendo essas aberrações, vivendo aberrações, produzindo aberrações, porque estão vazias, estão sem sentido, estão perdidas. Só Deus para ter misericórdia de nós, do mundo, das pessoas, queridos. Amém? Vamos avançar. Terceiro subtópico diz a prática do aborto. A prática do aborto. Então vamos para a leitura que diz: o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Começa ali o embrião, que para Deus já tem vida. E a discussão desses grupos é: não tem vida, não tem uma pessoa ali. Mas para a Bíblia sim. Então aborto é a interrupção do nascimento por meio do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido matar, que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes dos decálogos concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, para Deus, do embrião ao feto até o nascimento, tudo isso, todo esse período, já tem um ser humano ali, já tem uma alma. E a briga desses grupos progressistas é dizer: não tem vida, não tem ser, não tem uma alma. E eles tentam ali, a todo instante, desfazer a realidade bíblica. Ele traz aqui o conceito de gestação, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero,
desde a concepção até o seu nascimento. O autor fala a respeito daquilo que tem contido na lei mosaica, que interromper a gestação era um ato criminoso, ou seja, era um crime, era algo abominável o aborto. Isso está em Êxodo, no capítulo 21, verso 22 e 23. Já no Êxodo 20, verso 13, diz lá, né? Não matarás. O texto é bem claro. E se tem um aborto, queridos, se tem a interrupção de uma vida, é estar matando, é um assassinato. Continuando. Aqui é o ponto que eu quero destacar realmente. Quando o autor diz assim, os intérpretes do Decálogo, ou seja, aqueles que estudam e interpretam a lei dos 10 mandamentos, eles concordam que a proibição do aborto está incutida no mandamento, ou seja, quando a lei diz não matarás, o aborto também faz parte dessa proibição, ou seja, não pode haver um aborto. E o detalhe que eu trago aqui, meus amados, é aqui que vamos trabalhar. É nessa interpretação que os estudiosos têm, que os grupos militantes, os grupos progressistas vão tentar trabalhar. É aqui na fonte, é como a interpretação se dá. Então vamos lá, é aqui que vão trabalhar, na fonte, ou seja, trazer um novo sentido, ou seja, atualizar, ressignificar. Então esses grupos progressistas, somado até então com religiosos, com pessoas, homens que se dizem pastores, vão tentar trazer um novo significado à lei de Deus, não matarás. Enquanto um grupo diz que o aborto está incluído a esse não matará, esses grupos progressistas e mais outros religiosos que se dizem pastores vão se unir e tentar trazer um outro significado para que a lei de Deus seja pervertida, para que assim haja, a legalização do aborto, com o apoio da Escritura. Não, a Escritura não está proibindo. Por quê? Mas porque eles trouxeram outro significado, que é aquilo que eles estão chamando de atualização da Bíblia, ou ressignificação da Bíblia. Concluindo, meus amados, esse tópico, eu digo, o autor diz, assim quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno, ou seja, biblicamente falando, aquele que comete um aborto é um assassino como qualquer outro, como alguém que pega uma arma e atira em alguém, como alguém que pega uma faca ou uma arma branca e atenta contra a vida daquela pessoa e ceifa a vida daquela pessoa, é considerado um assassino. E, biblicamente, é um assassino. E os assassinos não têm parte no reino de Deus. Essa é a realidade no nosso tempo. Amém? Vamos avançar, queridos. Vamos avançar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico da nossa lição, é bem verdade que nós já falamos bastante no primeiro tópico, quando falava a respeito da vida de Jesus, ou do anúncio e do nascimento ou concepção de Jesus, mas nós vamos ver aqui a sacralidade da vida. O primeiro tópico é a vida é inviolável. A leitura diz, a vida humana é sagrada. Isso nós já vimos, é sagrada. Por quê? Porque, queridos, é algo vindo de Deus. Deus é santo. Foi Deus quem criou, foi Deus quem deu a vida. Continuando, pois ele é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego de vida. Continuando, nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa e a inviolabilidade do direito da vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Não diz ali, meu corpo, minhas regras? Pode até existir. Não estou concordando.
mas se eles querem isso, pode. Só que o direito, a vida, ele é maior. Nenhum outro direito individual ou coletivo pode sobrepor ao direito à vida, que o direito à vida é o principal, queridos. Se não tem vida, não tem outros direitos. Se não tivesse vida, nem mundo existiria. Então a vida, o direito à vida, ele é o principal e nenhum outro pode sobrepor a ele. Continuando, nesse aspecto, o princípio da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Isso está em 1 Samuel 2,6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação. Lembra que eu falei sobre os artistas, né? Se revelaram homossexuais e ali estimular, e ali dizer que aquilo é normal, é comum, seja livre, faça você também. Isso é uma manipulação e a igreja precisa estar atenta em relação a essa manipulação. A igreja precisa estar vigiando em relação a essa manipulação. Informações dos jornais, músicas, novelas, filmes, os intelectuais, os famosos, as pessoas conhecidas, as pessoas que têm prestígio, tudo isso será os meios, meus amados, para iludir as demais pessoas. Continuando, em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e desrespeito à vida humana. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto: somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte, queridos. Para nós que somos cristãos, para nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, para nós que somos regenerados, que temos a mente esclarecida pelo Espírito Santo, que temos o temor de Deus, que acreditamos em Deus, para nós, Deus é o autor da vida. Dele vem e dele é a vida, bendito seja o nome do Senhor. O problema, como eu coloquei aqui, o problema é que Deus, para a geração de hoje, corrompida, já não faz nenhum sentido. Deus, para a geração nossa, para o contexto em que nós estamos inseridos, Deus já não faz sentido nenhum. Que dirá os seus princípios? Quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, meus amados, dizendo para Timóteo que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, é isso que nós estamos vivendo. Deus não faz mais sentido para essas pessoas. Se Deus não faz sentido, que dirá os princípios de Deus? Que dirá a vontade de Deus? Aquilo que Deus pede para nós fazermos? Não vai fazer sentido nenhum. Se nós pudéssemos pegar um exemplo assim, bem raso, vamos imaginar que uma pessoa pedisse para você fazer alguma coisa. No caso, um pedido que era exclusivo do seu pai. Só o pai poderia pedir aquilo. Aí vem alguém e pede para você fazer. Você, eu acredito que não faria. Porque aquele pedido é exclusivo de um pai. Não é isso? Você não obedeceria. Por quê? Porque ele não é o seu pai. Você não tem nenhum afeto familiar com essa pessoa. E é assim que as pessoas, elas
elas procedem para com Deus. Deus não faz sentido nenhum para elas, e a vontade de Deus muito menos. Então, dizer para essa sociedade que a vida é importante, que Deus é o dono da vida, para eles, meus amados, não faz sentido nenhum. E eles vão se rebelando à vontade de Deus. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O outro detalhe que eu trago aqui para nós, queridos, é quando o autor diz assim: em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, principalmente com o relativismo bíblico. Esses grupos vão trabalhar sobre a relativização da verdade. O que é verdade para ti pode não ser para mim, o que é verdade para mim pode não ser para você, e a gente vive de boa. Mas eles vão trabalhar essa relatividade dentro da Escritura, queridos. Não, essa passagem aqui é relativa, e eles vão trabalhando. Não, assim pode ser dessa maneira, não, pode ser dessa maneira aqui. E eles vão trabalhando esse ressignificar da Escritura, essa atualização da Bíblia. E a Bíblia vai perdendo, não que ela de fato perca, mas as pessoas vão trabalhando, esses grupos vão trabalhando, e assim a Bíblia vai perdendo uma das suas principais características. Qual é? Ser absoluta naquilo que ela diz. A Bíblia é uma verdade de Deus absoluta e não relativa. Então nós, como igreja do Senhor, temos que ter cuidado em relação ao relativismo, principalmente ao relativismo bíblico, meus amados. A Bíblia foi, é e sempre será a verdade imutável de Deus. Amém? Vamos aqui para o segundo subtópico, que diz assim: o começo da vida. Onde começa a vida? Nós já vimos do embrião, dos primeiros dias, quando ali há uma fecundação, biblicamente falando, é isso. Então vamos lá. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida, desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Aí o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei um ponto dizendo assim: o início da vida para Deus é diferente do que estão tentando impor, do que estão querendo impor. Não é a partir de tantas semanas que já tem uma vida. Não, é desde o início dos primeiros, na fecundação. Ali, Deus já considera como vida. De maneira que obstruir esse ser é assassinato, é um crime, é um pecado diante dos olhos de Deus. Note que o autor diz que interromper esse nascimento por vontade, desejo ou capricho humano não pode acontecer. E aquilo que eu falei, os homens estão vivendo aquilo que o apóstolo Paulo falou: homens amantes de si mesmos, homens vaidosos, homens individualistas, homens, como eu digo, quando eu digo o ser humano, homem e mulher. O ser humano está vaidoso, está caprichoso, o ser humano está amando a si mesmo, em detrimento ao amar ou amor ao próximo, que é contrário à vontade de Deus, meus amados. Amém? Vamos aqui para o terceiro subtópico da nossa lição, que diz: a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico
da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ela ratifica a igreja que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos devem ser combatidos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os princípios de Deus são imutáveis. Passe o tempo que passar, venha a geração que vier, os princípios de Deus foram, são e serão da mesma maneira inalteráveis. Se ele disse que matar é pecado, matar é pecado ontem, hoje e eternamente. Se o aborto é considerado um assassinato, biblicamente falando, esse conceito foi ontem, é hoje e será, pelo tempo que existir, considerado assassinato. Então, queridos, essa é a verdade que a igreja precisa defender a todo custo, até o final. E quando eu digo a todo custo, queridos, é ainda que sofrendo afrontas, perseguições, como nós estamos vendo aí no caso do pastor André Valadão, que está sendo perseguido pelos grupos militantes, inclusive por políticos da nossa, que deveriam defender a lei, o direito, estão perseguindo este homem. E isso é o início daquilo que virá para frente e de coisas ainda piores. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos defender a todo custo a verdade de Deus, meus amados, sem violência, sem matar. Podemos até ser mortos, mas não podemos matar, porque a lei de Deus não nos dá essa liberdade. Mas temos que defender a todo custo a verdade de Deus, amém? Vamos aqui para a conclusão, queridos, que diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis no cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. É isso que diz a Bíblia. Essa é a vontade de Deus, querido. O dom de gerar, o direito, a permissão para um ser vir à vida. Essa é a vontade de Deus. Essa é a ordem de Deus. E nós temos que defender até o final. Amém? Eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Espero ter enriquecido para que você possa também trazer algo à sua classe. Que Deus nos abençoe e, permitindo Ele, na próxima semana estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.